Será que dá para retirar lucro antes da empresa alcançar a maturidade, alcançar a plenitude dela? Será que o desinvestimento e a poda excessiva impactam drasticamente no sucesso de um futuro negócio? Então, quando que é a hora de começar a colheita e começar a retirar o lucro de um negócio? Não existem respostas precisas e exatas para nenhuma destas perguntas. Mas existe um guia que pode levar o empreendedor a tomar melhores decisões no seu jovem negócio para que ele consiga atingir a sua plenitude no futuro, sem que o empreendedor sufoque o seu próprio negócio, a sua própria árvore, logo no começo da sua operação. Meu nome é Rodrigo Hertel. Eu sou mentor financeiro e empresarial e no vídeo de hoje vou debater contigo que a colheita antecipada pode ser o pior inimigo do empreendedor. Eu tenho 38 anos. Ontem, meu pai fez 82 e minha mãe faz 80 no final do ano. Então eu sou temporão lá de casa. Nós sempre moramos em casa e tivemos um jardim. Não que meu pai desse muita bola para o jardim, mas ele era especialmente interessado no pé de limão. Ele sempre teve um sonho de ter em casa um pé de limão grande, robusto, verde. Sabe aqueles em que tem tanto limão no galho que chega a envergar, quase quebrar o pé? Exatamente. Esse mesmo que meu pai queria ter. E por que ele queria isso? Porque ele adora suco de limão. Ele também sempre teve o sonho de distribuir para os seus amigos, para os seus vizinhos. E a cada vez que tinha que passar lá em casa por alguma mudança, ele tentava alcançar esse sonho. Eu vi esse ciclo acontecer várias vezes durante a minha vida. Como é que funcionava? Chegou a hora de trocar o pé de limão. Então ele ia na agroavícola, que ficava na esquina perto da nossa casa, e procurava pelo melhor pé. Aqueles pés já grandes, de 1,5 m, que já tinha inclusive frutos. Depois de ter escolhido o seu melhor pé de limão, ele ia para a seção das terras. Escolhia a melhor terra possível, terra vermelha, terra escura, com ou sem minhoca, dentre outras especificações da terra. Depois ele ia na seção de adubos. Como é que eu posso potencializar o pé de limão? E comprava o melhor adubo. E aí ele contratava um jardineiro para cavar um buraco, às vezes até 2 vezes maior do que era recomendado, para preparar o solo para plantar o seu pé de limão. E enfim, ele ia lá, plantava, tinha a melhor condição possível para o pé de limão naquele momento. Tinha tudo para vingar, certo? À medida que o pé ia crescendo, ia se expandindo, ele não crescia de uma maneira uniforme. Ele crescia para os lados, para baixo. E o pé de limão, como todo mundo sabe, possui muitos espinhos. E isso preocupava minha mãe. Minha mãe sempre teve muito medo de se cortar, de sofrer algum dano pelo espinho. Então ela rigorosamente cuidava para que o pé de limão não se desenvolvesse, que ele não crescesse de maneira desordenada. E a cada ida do jardineiro lá em casa, a minha mãe era super exigente. Ela exigia que o jardineiro fizesse uma poda do pé de limão. Mas eu não estou falando aquelas podas para abrir o pé, para o pé poder respirar, para cortar os galhos velhos e que ele possa se desenvolver ainda mais. Eu estou falando daquelas podas agressivas mesmo. Inclusive arrancar os espinhos mais grossos, já desenvolvidos, para que eles não se machucassem quando fossem manusear o pé de limão.
Só que isso travava completamente o desenvolvimento do pé. Enquanto minha mãe cuidava rigorosamente da poda, o meu pai simplesmente sentava e esperava pela colheita. Ele não dava qualquer manutenção. Ele não ia cuidar do pé de limão dele. Às vezes, quando tinha muita seca, ele simplesmente ia lá molhar o pé. E o pé assim passava, o ciclo dele, tinha a sua floração e, consequentemente, tinha os frutos. E então, na época da colheita, meu pai ia lá e retirava os poucos limões que o pé produzia. Nunca foi uma colheita grande. Mal dava para ele tomar o seu suco de limão. Pensar então em distribuir para os seus amigos e para os seus vizinhos, isso era um sonho impossível de realizar. E esse ciclo se repetia ano após ano, até que chegava a hora de trocar o pé de limão. E a responsabilidade era que o pé de limão que não era bom, não era de boa procedência, e eu vi esse ciclo acontecer várias vezes durante a minha vida. Mas por que eu estou contando isso para você? O que o pé de limão do meu pai tem a ver com o seu negócio, com a sua empresa? E com a forma com que você retira os seus lucros e colhe os seus frutos? Porque é da mesma maneira que o empresário tende a agir quando ele planta o seu pé de limão. Ou, se assim preferir, quando ele abre a sua empresa. Quando o empresário vai abrir a sua empresa, ele faz exatamente ao meu pai quando ia na agroavícola escolher o seu pé de limão. Ele procura exaustivamente o melhor ponto para instalar sua empresa. Ele busca pelo melhor arquiteto para poder fazer o design do seu espaço e da distribuição da sua loja. Ele busca pelos melhores móveis, pelos melhores equipamentos, pelos melhores treinamentos que ele pode ter antes de abrir sua empresa. Se for tudo novo, então, melhor ainda. Ele contrata depois o design de marca para criar o conceito da sua empresa. Cria sua página na internet, seu cartão de visitas. Cria seu cartão de visitas. Aí começa a obra, ele acompanha de perto a obra. Se a obra porventura virar uma noite e ele puder dormir dentro da sua loja, melhor ainda, ele vai fazer aquilo. Afinal, ele está empolgado com aquele processo de pré-abertura e de construção do seu sonho, onde ele está apostando as suas fichas, o seu dinheiro e o seu tempo. Ou seja, o seu investimento que está sendo feito ali. Ele faz questão de acompanhar pessoalmente. Então, ocorre a abertura da loja. E a abertura da loja, ele faz aquela grande inauguração, chama os seus amigos, seus clientes, amplamente divulga na região. E os primeiros meses são bons, afinal é novidade. Todo mundo do bairro quer ir lá conhecer aquela nova oportunidade, aquele novo negócio que acabou de surgir. E com essa novidade, os meses são bons. Eles dão um belo de um lucro. No final do mês, a empresa está lá, com uma boa quantia de reais na sua conta bancária. E o que o empresário faz? Ele logo retira esse lucro da conta bancária, porque ele espera que o próximo mês seja igual, que ele vai ter o mesmo resultado. Ele retira esse lucro e utiliza para fins pessoais, deixando a empresa sem caixa. Normalmente, é isso que acontece logo nos primeiros meses da operação. E quando isso acontece, ele deixa a empresa sem margem para enfrentar um tempo difícil. Porque vamos entender, o negócio ele é sazonal. Tem meses que ele é melhor, tem meses que o movimento, o faturamento é mais fraco. É cíclico. A grande maioria dos negócios tem esta característica.
Se o empresário ainda não passou por esse ciclo completo, ou seja, sua empresa não tem um ano de vida ainda, ele não sabe muito bem o que vem pela frente. Ele pode sim ter feito um bom planejamento, ele pode sim ter feito uma previsão dessa sazonalidade. Mas o primeiro ano ele pode destoar um pouco pelo efeito novidade de um negócio. E se o empresário retira logo no começo esse lucro, essa sobra de caixa, ele não prepara a sua empresa para os meses difíceis, para os meses de seca. E a empresa aí pode sofrer muito e limitar o seu potencial de crescimento, evitando assim que ela atinja a sua maturidade, a sua plenitude. Então esses frutos iniciais, quando retirados em excesso, são perigosos para o futuro do negócio jovem, do negócio que está nascendo e se desenvolvendo. Uma empresa passa por altos e baixos. Vai ter momento em que ela vai velejar no mar aberto e com um vento a favor. Vai ter momentos em que ela vai enfrentar tempestades. É comum que a empresa não gere lucro todo mês. É comum que a empresa passe meses sem gerar lucro. Talvez anos, inclusive. Infelizmente, faz parte do negócio quando você escolheu ser empresário passar por isso. Então, não retire ou evite retirar lucro de maneira excessiva da sua empresa, principalmente na fase de crescimento dela. Você tem que preparar ela para ela suportar esses meses de dificuldades. Ela tem que ter os nutrientes necessários para sobreviver enquanto a floresta ao seu redor sofre. E esse nutriente para a empresa é o caixa. A empresa tem que ter um caixa bem formado. Tem que ter dinheiro ali suficiente para, no mínimo, aguentar 3 meses dos seus custos totais sem ter qualquer faturamento, para que ela possa passar pelos momentos de tempestade e quando o sol voltar a abrir, ela poder abrir suas velas e seguir velejando com o vento a seu favor. Lembrem de quando o pé de limão estava turbinado pela melhor terra, pelo melhor adubo, ou quando sua empresa acabou de abrir, onde estava tudo novo, limpo, bem iluminado, os produtos extremamente bem expostos, com todo o cuidado necessário. E logo os seus clientes começaram a responder, começaram a ir na sua loja. E aí você teve que começar a tomar algumas decisões. Começou a ter alguns problemas com esse crescimento acelerado. Seus clientes começaram a procurar os produtos na prateleira e às vezes ele estava faltando porque você ainda não conhecia a sua demanda e a demanda foi maior do que você tinha projetado inicialmente. Isso causava o cliente satisfeito. Aí você tenta corrigir esse problema comprando mais produto no futuro. O cliente começa a te pedir variedades novas de produtos. Você começa a responder positivamente ao cliente. Logo você coloca o dobro de prateleiras ou de gôndolas que tinham na sua loja originalmente. A sua loja começa a ficar apertada, começa a prejudicar a iluminação, começa a ficar mais escura e começa a ficar mais difícil de controlar o teu negócio. Nesse momento você tem algumas questões para você trabalhar, algumas coisas que você tem que decidir. Você pode simplesmente limitar o seu faturamento, seu crescimento a essa situação atual. Você poderia fazer uma poda preventiva na sua empresa para analisar a margem de contribuição, a curva ABC de contribuição dos seus produtos e eliminar os produtos pouco rentáveis e reposicionar os mais rentáveis. Você poderia alugar mais salas, crescer, ampliar ou até alugar um outro espaço ainda maior e ainda melhor. Só que agora começa a vir o sentimento. E o sentimento ele atrapalha, o sentimento ele está muito vinculado à poda excessiva e à poda agressiva. Porque quando você fala para o empreendedor que acabou de investir seu tempo, de acompanhar um processo de obra que costuma ser traumático, e você fala que ele tem que reformar, tem que ampliar, ele já se apega
muito aquele momento e tende a evitar esse processo e cansa. E assim ele acaba limitando o seu crescimento da sua loja, acaba limitando o seu crescimento do seu faturamento, àquela condição atual que ele reside. Essa poda excessiva, ela pode ser por espaço, como eu citei anteriormente, ela pode ser por falta de caixa, por falta de nutrientes, para a empresa conseguir aumentar e aproveitar essa fase de crescimento, ou ela pode ser por confiança do empreendedor. Às vezes o empreendedor ele não está preparado para dar mais um peitaço, mais uma carta de confiança na sua empresa e investir mais recursos, mais tempo nessa nova cartada. Também pode ser resistência dos seus familiares, dos seus sócios, que às vezes não querem dar esse salto nesse momento. Mas vamos pensar bem. A empresa está respondendo, o mercado está dando um ok para a empresa, ela está tendo resultado. Então, por que não aproveitar essa fase de crescimento acelerado da empresa? É claro que esse crescimento ele tem que estar baseado num bom planejamento financeiro, num bom controle financeiro e baseado não em sentimentos, mas sim em fatos que suportem essa decisão de dar um pulo, dar mais um passo no crescimento do seu negócio. Então, cuidado com a poda excessiva no seu negócio, principalmente quando ele ainda for jovem, quando ele estiver na fase de crescimento. Agora, lembre que meu pai, depois do plantio, não dava mais bola para o pé de limão dele, ele simplesmente esquecia dele, não adubava mais, não areava a terra, não fazia aquela poda para o pé abrir e para o sol entrar. Para o empresário, às vezes ele também quer retirar o máximo da sua empresa sem fazer um novo investimento, sem fazer uma manutenção preventiva. E como que isso ocorre? Uma luz queima, ele espera 2 ou 3 queimar para trocar tudo de uma vez. Os cartazes, quando são colados na parede, são retirados, começa a ficar resto de cola, ou começa a soltar um pouquinho da parede, do seu reboco, daquela camada mais externa da parede, começa a ficar os buracos aparentes. O estofamento das cadeiras, dos balcões, começa a rasgar, começa a ficar desbotado e fino. As mesas costumam começar a arranhar ou a ficar desbotada do excesso de limpeza. O balcão, que antes era brilhante, ele deixa de ser brilhante. A limpeza começa a ficar um pouquinho a desejar. Você já começa a perceber no banheiro alguns pontinhos um pouco mais escuros. Quando você olha para a fachada, então, a fachada com o sol começa a queimar, começa a desbotar. Já à noite as lâmpadas estão um pouco queimadas. A fachada, a pintura por fora também desbota. E ela falta um pouquinho, às vezes, de uma limpeza. Passar uma boa água com sabão na parte de fora. Então essa é a manutenção preventiva que o negócio precisa para florescer. Para os clientes continuarem indo e tendo aquela mesma sensação que tiveram quando sua empresa abriu. E vocês querem fazer um teste e perceber se uma empresa está com a manutenção ok, bem positiva? É muito simples e costuma acontecer. Quando você olha para uma fachada da empresa, quando você olha para o logo principal dela, você verifica se a empresa está... se o logo está limpo e não está desbotado. Se todas as luzes dela estão bem cuidadas e com uma manutenção boa. Outra dica é você ir no banheiro do estabelecimento e secar as mãos. Se você perceber que o papel é aquele papel de pior qualidade, vamos dizer assim, já aquele que mais gruda na tua mão do que seca, essa empresa provavelmente ela não está tendo um reinvestimento do seu lucro no próprio negócio para gerar um ambiente ideal para atender os seus clientes. Então o desinvestimento, a falta de manutenção, a falta de cuidado com o seu negócio é algo crítico para as jovens empresas.
É algo que pode impactar drasticamente no futuro dela. Porque se uma empresa não troca coleções, não traz novidades, não rearranja seu layout, não muda, faz sempre a mesma coisa e quer extrair o máximo daquele investimento inicial, é comum que ao longo do tempo os frutos, o faturamento, comece a cair, comece a minguar e desaparecer mês após mês. Lembra quando meu pai conseguiu fazer a primeira colheita dele, mesmo apesar da poda excessiva da minha mãe, dele não ter mais colocado os limões, colocado mais adubos, colocado mais nutrientes na terra? Então, mesmo assim o pé conseguiu dar alguns limões. Imagine que seja esses 4 aqui. O que meu pai fez? Logo no começo ele pegou os 4 limões, cortou esses limões e fez a sua limonada. O que será que ele devia ter feito? Será que ele não podia ter ficado com um limão para si, feito seu suco, aproveitado um pouquinho, degustado o suco de limão e pego os outros 3 limões e feito uma venda deles? Com a venda desses 3 limões, com o dinheiro que ele teria recebido pelos 3 limões, ele não poderia ter comprado um novo adubo? Feito um novo ciclo naquele pé de limão? Para que ele pudesse crescer, revitalizar e dar mais frutos no próximo ano? E refazer esse mesmo ciclo várias vezes, até que o pé de limão dele alcançasse o seu potencial máximo e ele tivesse efetivamente aquele galho carregado, quase quebrando? Isso é o que a gente vai entender agora, quando a gente entender qual é a hora certa, então, de começar a colher os frutos, a retirar o lucro do seu negócio. Então, quando é a hora certa de retirar o lucro de uma empresa? O primeiro marco que eu gosto de colocar é que a empresa só pode retirar o lucro depois dela formar um bom caixa. Um caixa com no mínimo 3 vezes o seu custo fixo mensal para passar pelos tempos de tempestade. Depois desse momento, a empresa começa a acumular lucros. Lembrando, como a gente já viu em outros vídeos, que lucro é diferente de prolabore. Prolabore é aquilo que o empresário recebe em troca dos seus serviços prestados à sua empresa. E lucro é o que a empresa acumula e é distribuído de tempos em tempos em retorno, em devolução ao investimento que o sócio fez. E eu gosto muito da orientação da regra 90-10. Então, ao final do primeiro ano de operação, a empresa retira a sua fatia de lucro, o seu lucro nominal. Pega 90% desta quantia e reinveste no negócio. Esse 90% pode ser utilizado para manutenções, para expansões ou para o pagamento ainda de investimentos, de empréstimos que o empresário tenha feito para o início da sua operação. E 10% restante, sim, ele é distribuído ao sócio. E a cada ano que passa, você aumenta 10% na parte do sócio. Então, se no primeiro ano é 90% de reinvestimento e 10% para o sócio, no segundo ano é 80% em reinvestimento e 20% ao sócio. No terceiro ano, 70% de reinvestimento e 30% ao sócio. No quarto ano, 60% de reinvestimento e 40% ao sócio, até chegar no quinto ano, onde o empresário investe 50% na própria empresa, no próprio negócio, e 50% retira para o seu lucro pessoal, para o retorno do seu investimento. Essa é uma orientação interessante para quem está começando e não tem muita base. É claro que isso pode mudar, mas para ter uma referência, eu gosto de trazer isso para vocês. E agora vem um perigo que eu queria alertar para vocês. Não se apeguem muito ao percentual, 10, 20, 30%. Apeguem-se sim ao que esse percentual pode impactar no valor nominal, quanto de reais
uma empresa vai distribuir para o seu sócio. Imaginem que no primeiro ano de operação, a empresa tenha juntado R$30 mil de lucro operacional. Seguindo a regra 90-10, a empresa vai reinvestir R$27 mil e R$3 mil serão distribuídos ao sócio. Mas com esse reinvestimento de R$27 mil no primeiro ano no negócio, o lucro do segundo ano cresce. Imagina que ele atinja R$50 mil no segundo ano. No segundo ano, a regra é 80-20. Então, o empresário reinveste R$40 mil no negócio e retira de lucro para si R$10 mil. Quando eu pego os R$10 mil do segundo ano frente aos R$3 mil do primeiro ano, o empresário teve uma retirada 3,33 vezes maior no segundo ano em reais do que no primeiro ano. E esse é o ciclo de crescimento que você espera da sua empresa. Porque lá pelo quinto ano, o lucro que o sócio vai retirar é muitas vezes maior do que o valor inicial do negócio. Uma empresa, ela é criada para dar resultado no longo prazo. Então, a cada novo ciclo, a cada nova colheita, esse ciclo de reinvestimento for feito de maneira adequada, no futuro, a sua pequena empresa hoje, o seu negócio jovem hoje, alcançará uma maturidade te dando resultado de maneira consistente, aonde você vai conseguir transformar o seu negócio hoje no melhor meio de você alcançar os teus sonhos pessoais. Então, pessoal, para facilitar um pouco do entendimento da regra 90-10, eu decidi incluir esse Excel aqui para vocês dentro desse vídeo. Então, vamos analisar aqui o primeiro ano, tá? Em cinza aqui está os dados mensais e em preto são os dados anuais. Então, vamos entender que essa simulação de um DRE de uma empresa do comércio, que está aí no primeiro ano de atuação, né? O faturamento mensal aí que eu levei em consideração foi de 136 mil, o que dá um faturamento anual de 1.638.000. Então aqui temos a dedução do simples de 11%, temos a comissão de 5% para os vendedores, temos um custo da mercadoria de 35% e uma margem de contribuição de 49%, chegando aí a R$807.000, 828 no ano. É um custo fixo anual aí de R$491.000. Então aqui no custo fixo já está o prolabore do sócio, já está a despesa de marketing, já estão os salários dos colaboradores, o aluguel, a telefonia, a contabilidade, tudo aquilo que o empresário paga, independentemente se faturar R$1 ou se faturar os 136 mil aqui do exemplo. Então eu estabeleci aqui um custo fixo de 30%, onde ele nos resulta num lucro operacional anual de R$316.000, né, ou 19%, que é uma rentabilidade esperada para quem investe numa empresa, para quem decide aportar o seu capital numa empresa do comércio, ou daí é mais ou menos aqui um lucro de R$26.000 por mês. Lembrem-se, né? A primeira meta do empreendedor é pegar o custo fixo dele e multiplicar por 3. Então, assim, se eu tenho um custo fixo mensal de 40 mil, eu teria que ter um caixa de 120 mil. Para esse exemplo aqui, vamos considerar que ele já tenha formado esse caixa de 120 mil reais. Então, desse lucro anual de 316 mil reais, no primeiro ano, ele reinveste 90%, ou 284 mil reais no seu negócio, e retira para ele, né, para o sócio, 10% do lucro, que seria igual a 31.624. Como ele fez esse reinvestimento no seu negócio, no ano 2, o faturamento já cresceu 30%, que foi a base que eu utilizei para os próximos anos, passando de 1.600.000 para 2.130.000 reais no ano. Assim, a alíquota do simples mudou de 11% para 14%. Eu mantive igual os demais percentuais. Então, o lucro neste ano aqui, ele chegou a 334 mil reais, só que a distribuição aqui ela já vai para 80-20, ó.
Então ele reinveste dos 167 mil reais no seu negócio e retira para si 66.887. Então já é um aumento aqui superior a 100% o lucro que ele retirou para ele. Como ele reinvestiu, a empresa cresce mais 30% no terceiro ano, alcança 2.769 de faturamento, alcança um lucro de 434 mil, ele reinveste 70% ou 304 mil e retira para si 130 mil reais. Veja como o lucro aqui é retirado para o sócio, ele volta a dobrar basicamente. Já no ano 4, ele cresce novamente 30%, alcança aí 3.600.000 reais de faturamento ano, ou 300 mil por mês. Tem um lucro operacional de 565 mil e agora reinveste 60%, reinvestindo 339 mil reais e retira para si 226.080. Então, novamente, de um ano para o outro, aqui o lucro que ele retira dobra. Chegamos aqui no ano 5, onde ele passa a faturar 4.680.000 ou 390 mil por mês. A alíquota do Simples também mudou para 19%. Assim, ele alcançou até um lucro menor. Você pode ver que o lucro dele diminuiu essa simulação aqui de um ano para o outro. E é possível que isso também aconteça nos negócios de vocês. Só que agora ele distribui 50% para ele e 50% para a empresa. Então ele retira para si 257 mil reais nesse exemplo aqui. Essa é a regra do 90-10 aplicado em 5 anos que eu demonstrei para vocês na minha explicação verbal antes. Espero que essa contribuição nesse Excel facilite a interpretação e que vocês consigam também colocar isso em prática. Lembrando que esses dados aqui são todos simulados. Eu fiz uma simulação de uma empresa do comércio com indicadores mais ou menos referência que a empresa deveria ter para ser interessante para um investidor entrar no ramo do comércio. Neste vídeo eu quis debater contigo que a colheita antecipada pode ser o pior inimigo de uma empresa jovem, de uma empresa em crescimento. O empreendedor ele tem que ter uma visão de longo prazo e não ser ansioso e deixar sua empresa crescer para que ela atinja o seu potencial máximo. Nos próximos vídeos, a gente vai debater mais como calcular o seu lucro operacional, como separar o que é investimento do que é custo fixo, como melhorar essa relação entre você e o seu negócio. O meu nome é Rodrigo Hertel, eu sou mentor financeiro e empresarial e te vejo no próximo vídeo. Não deixe de comentar, de curtir, de fazer perguntas e eu vou fazer o meu máximo para te responder. Um forte abraço e até o próximo.